Ela parou ali, sozinha, no frio, com os olhos fixos no horizonte iluminado de Seul. As luzes das cidades pareciam tão vivas, tão distantes. E então, ela subiu na grade, não por impulso, mas por exaustão. Porque às vezes o peso de uma vida inteira cabe em um único passo. O que leva uma das nações mais ricas do mundo a se tornar o epicentro de uma crise silenciosa, onde tantos jovens simplesmente desistem. Você já sentiu que está sendo empurrado para dentro de uma caixa que nunca escolheu? Como se o mundo ao seu redor tivesse decidido quem você deve ser, o que deve querer e como deve viver, sem nunca te perguntar nada. Há algo silencioso, mas brutal, acontecendo com a nossa geração. E talvez você esteja no meio disso sem nem perceber. Spokane police officers kept a despondent man from jumping from the Maple Street Bridge this morning, but not before all three of them just about fell to their deaths. Officers Chris Johnson and Kristen Bill grabbed the man after he went over the edge, but couldn't do anything but hold on to him until additional units arrived. That's where KXLY4's Jeff Humphrey joins us. Jeff, these guys really put their lives at risk. That's what it looks like, primarily because this rescue didn't happen on the bridge deck. Se você caminhar por Seul, talvez nem perceba. Os prédios são altos, as luzes brilham, as ruas estão sempre cheias. Parece uma cidade viva. Mas há uma ponte, onde a vida vai para morrer. A Maple Bridge ficou conhecida como a Ponte do Suicídio. Só em um único ano, dezenas de pessoas tentaram acabar com tudo ali. The late K-pop star Jong Yoon has said their final Sully, goodbyes. she was found dead in her home in Seoul. She was just 25. Sad news to be sharing with you right now. Former K-pop band member Gu Hara was found Tudo dead. ali. E o mais assustador, eles não pareciam diferentes de mim ou de você. Eram trabalhadores exaustos, jovens sufocados por expectativas, gente que, por fora, parecia estar tudo bem. Mas por dentro, havia uma dor que ninguém via, uma pressão invisível, um silêncio ensurdecedor. O governo tentou de tudo, instalar os sensores, frases motivacionais nas grades da ponte, até imagem de famílias felizes. Mas nada disso foi o suficiente, porque o problema não estava só na ponte, estava em toda parte, na cultura da produtividade, no medo do fracasso, na vergonha de pedir ajuda. Foi quando a Samsung entrou em cena. A gigante coreana, símbolo de inovação, de poder, decidiu transformar a ponte em um lugar de esperança. Instalar os sensores de movimento, luzes que acendiam, e até frases como "o melhor ainda está por vir", ou "você é importante para alguém". Tudo de forma automatizada, tudo pensado para salvar vidas. Uma ideia que parecia genial, mas a realidade foi cruel. Nos meses seguintes, as tentativas de suicídio aumentaram em 400%. E é aqui que a coisa fica mais perturbadora. A tecnologia não falhou, a iniciativa não foi mal intencionada, mas o erro foi mais profundo. Era como tentar apagar um incêndio com purpurina. Porque o problema não era a ponte, era tudo que vinha antes dela. Aquela campanha não oferecia escuta, não oferecia tempo, nem dignidade. Ela oferecia slogans, como se frases bonitas fossem o suficiente para conter uma dor que ninguém quis ouvir por anos. A Coreia do Sul tem uma das maiores taxas de alfabetização do mundo. As notas são altíssimas, o desempenho acadêmico impressiona. Mas por trás das estatísticas, existe uma infância esmagada. Aqui, crianças de 10 anos dormem 4 horas por noite. Alunos do ensino médio passam até 16 horas por dia estudando. Dentro da escola, nos cursos extracurriculares, nas academias privadas onde os sonhos são lapidados ou triturados. Em cada lápis gasto, há uma infância enterrada. E em cada caderno preenchido, há uma mente se desfazendo em silêncio. A educação na Coreia não é uma jornada de aprendizado. É uma corrida de resistência, onde só os mais fortes sobrevivem. Uma sociedade inteira gira em torno de uma única prova. Um vestibular que define o futuro de um adolescente em poucas horas. Nesse dia, voos são cancelados para não atrapalhar a concentração. Até mesmo a polícia escolta alunos atrasados. É um evento nacional. Mas e se o adolescente não passar? E se ele falhar? O que sobra para quem cresceu ouvindo que sua única função era vencer? Não é só sobre escola. É sobre um sistema que transforma jovens em soldados do desempenho. Que troca imaginação por ansiedade, que vende diplomas como bilhete de salvação, enquanto esconde cicatrizes que tudo isso deixa. Mas se esse sistema começa tão cedo, onde ele termina? No trabalho? Na velhice? Ou será que ele nunca termina e essa é a verdadeira prisão? Eles sobreviveram à escola, foram aprovados no vestibular, entraram nas universidades mais prestigiadas da Coreia do Sul. Agora, começa a segunda corrida. Na vida adulta, a pressão não diminui.
ela só muda de forma. Agora o inimigo é o relógio, é a produtividade, é a comparação constante. Jin Hong era um desses jovens promissores. Graduado em engenharia, entrou na Samsung, a gigante sul-coreana. Durante os primeiros meses, ele mal via a luz do dia. Dormia no escritório, trabalhava até o corpo desligar sozinho. Até que um dia, não apareceu no trabalho. Não atendeu mais ligações. Então foi encontrado no alto de um prédio. Não deixou nenhuma carta, apenas o silêncio. O caso de Jin Hong não é isolado. Em 2022, a própria Samsung admitiu um aumento nas tentativas de suicídio entre seus funcionários. Empresas exigem produtividade humana. Funcionários vivem com medo de errar, de não entregar, de não ser o suficiente. E quando não se aguenta mais, o burnout não é visto como um colapso, é visto como fraqueza. Você não pode parar, não pode respirar, porque sempre tem alguém mais jovem, mais desesperado, pronto para ocupar o seu lugar. A Coreia do Sul lidera rankings de inovação, educação e conectividade, mas também lidera o número de suicídio entre os países da OCDE por mais de 15 anos. A pergunta que ninguém quer fazer é: quantas vidas estamos sacrificando em nome do progresso? E o que, exatamente, a gente chama de sucesso quando já perdemos a alma no caminho? Vivemos numa era onde a imagem não é mais um reflexo da realidade. Ela a substitui. Se antes a aparência era um detalhe, agora é um requisito, um currículo invisível, uma armadura digital. Na cultura online, a estética precede a existência. Se você não é visto, você não é lembrado. E se não é lembrado, é como se não existisse. O feed das redes sociais virou um campo de batalha invisível, não pela informação, mas pela validação, pela atenção, pelo like que não significa nada e ao mesmo tempo pode significar tudo. Todo mundo posta sorrisos, corpos esculpidos, produtividade, motivação, mas a verdade é que ninguém posta o colapso. Enquanto você vê 10, 20, 50 pessoas vencendo ao mesmo tempo, o seu próprio silêncio começa a parecer o fracasso. Essa estética constante de sucesso cria um efeito perverso, onde você não consegue mais se permitir errar, você não consegue mais se aceitar do jeito que é. Surge um ciclo silencioso de comparação, inadequação e culpa. Você começa a medir a sua vida pelos recortes editados dos outros. A consequência, uma juventude esteticamente perfeita, mas emocionalmente destruída. A cultura online exige um personagem. Esse personagem precisa estar sempre bem. Não importa se você está quebrado por dentro. Você precisa estar engajando, sorrindo, mostrando que venceu, mesmo que seja mentira. Porque se você se ausenta, você desaparece. O maior truque da cultura digital é fazer com que você ache que todo mundo está melhor do que você. Mas ninguém está. Todo mundo está fingindo, só que ninguém admite. A consequência é uma solidão coletiva. Milhões conectados, mas cada um afundando no silêncio da sua própria timeline. Nunca estivemos tão expostos e ao mesmo tempo tão invisíveis. Enquanto a pressão por imagem e sucesso aumenta, o que verdadeiramente falta é apoio psicológico. É como se a sociedade estivesse gritando, seja perfeito, enquanto nos deixamos afundar sem nenhum espaço real para pedir ajuda. Embora a crise de saúde mental esteja em seu ponto mais alto, o suporte para quem sofre é escasso. As escolas, universidades e até empresas falham em proporcionar um ambiente seguro e saudável para lidar com o impacto emocional. Na maioria das vezes, o que vemos são cursos sobre produtividade, motivação, empreendedorismo, mas nem o curso real sobre como lidar com os próprios problemas internos. A busca desesperada por soluções rápidas também abriu um caminho para a medicalização das emoções. Na Coreia do Sul, o consumo de ansiolíticos apresentou um crescimento constante nos últimos 5 anos. Entre 2019 e 2023, houve um aumento médio anual de 5,08% no uso desses medicamentos, indicando uma tendência ascendente. Além disso, a JKMS, Journal of Korean Medical Science, diz que o uso de benzodiazepínicos, uma classe comum de ansiolíticos, está associada a riscos à saúde e está ligada a um aumento de 15% na mortalidade por todas as causas em um período de 5 anos. É nesse vácuo que a solidão se instala, porque ninguém quer ser o primeiro a mostrar fragilidade. Por isso criamos redes sociais, que nos fazem parecer inacessíveis e intocáveis. Mas por trás das telas, a verdade é bem diferente. O verdadeiro apoio emocional só se torna realidade quando a sociedade, de maneira global, abraçar a vulnerabilidade sem vergonha, sem estigma